Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Nesta teleaula, você vai testemunhar a importância que tiveram para a humanidade os viajantes árabes e mouros. Vai entender como eles espalharam pelo mundo muitas informações da região que hoje chamamos Oriente. E vai se surpreender ao constatar como essas informações acabaram por enriquecer culturas tão distantes, chegando ao nosso Brasil através de Portugal. Vai ainda reconhecer a grande importância e a riqueza das civilizações do Oriente. Nossa, Joana, que desenho bonito. Obrigada, também gostei. Olha. Aliás, eu viajei completamente para ilustrar as incríveis aventuras de Simba, o marujo. Sinbad, na realidade, ele não faz parte da história original das Mil e Uma Noites, ou Mil Noites e Noites, Alf Layla wa Layla, no texto original, mas ele representa, ele incorpora a figura do grande viajante árabe muçulmano. Sabe que eu confundo um pouco isso? Mouros, árabes, muçulmanos. É uma história fascinante. Para fazer a ilustração, eu tive que mergulhar no assunto, pesquisar bastante. Então me explica também, quero entender. Bom, para começar, os árabes e os mouros não eram o mesmo povo. A partir do século VII, eles começaram a dividir a mesma religião, o islamismo. E daí para frente, todos se tornaram muçulmanos. Mouro era o nome dado a alguém natural da Mauritânia, um país do noroeste da África. Mas a partir do momento em que este povo aderiu ao islamismo, a palavra mouro virou sinônimo de muçulmano. Com o tempo e com o crescimento das disputas entre mouros e cristãos, esta palavra, muçulmano, passou a ser associada na Europa cristã ao pagão, ao não cristão, ao inimigo, aos negros. Mas muçulmano é simplesmente uma pessoa que tem como religião o islamismo. Você sabe que o islamismo é uma religião que acredita num Deus único, Alá. Um dos profetas foi Muhammad, que recebeu revelações do próprio Deus. Essas revelações estão contidas no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E as igrejas em que eles reverenciam Alá são conhecidas como mesquitas. A religião muçulmana surgiu na Península Arábica no século VII e daí se expandiu para outras partes da Ásia, África e Europa. O islamismo é a segunda maior religião do mundo, possui cerca de 1,5 bilhão de adeptos em todo o mundo. Eles se concentram na África e no Oriente Médio. Essa é uma religião monoteísta, ou seja, que se baseia na crença em um Deus único, o que a torna muito próxima do cristianismo e do judaísmo. Tá, você estava me dizendo que esses povos, os mouros e os árabes, eram grandes viajantes. E navegantes, como mostra a lenda de Simba. E foi justamente essa experiência que os árabes tinham em navegação e viagens de longa distância que fez com que eles se tornassem intermediários entre os europeus e os povos que viviam a leste da Europa, no distante Oriente. Olha só. A Península Ibérica, onde se localizam Portugal e Espanha, foi ocupada durante quase 800 anos por povos muçulmanos vindos do norte da África e da Arábia. Estes muçulmanos dominaram não apenas a Península Ibérica, mas o sul da França e da Itália, além de amplas áreas do Oriente Próximo. A presença das culturas árabe e norte-africana nos países ibéricos, isto é, em Portugal e na Espanha, foi muito marcante e pode ser vista nas coisas simples do dia a dia. Na arquitetura, por exemplo, na maneira de se construir casas com pátios internos, para o ar poder circular, refrescar o ambiente, mantendo a privacidade doméstica. Isso é uma herança moura. E também no vocabulário. Os árabes e os mouros deixaram suas marcas na língua portuguesa. Algodão, alface, azeite, alicerce, alfaiate. Todas essas palavras são de origem árabe e se referem a produtos ou técnicas que eles introduziram no Ocidente que hoje fazem parte da nossa cultura também. Outra influência importante dos mouros e árabes na cultura ibérica se deu através de um elemento que é muito importante para aqueles povos: a água.
A água, para os mouros, era um bem muito precioso, pelo fato deles virem de lugares de climas áridos. Por isso, introduziram várias técnicas para captar, armazenar e distribuir água. E isso contribuiu para a agricultura e para a vida nas cidades, que passaram a ter fontes, garantindo o abastecimento de água próximo às casas das pessoas. Os mouros também trouxeram sistemas de regar plantações ainda desconhecidos no Ocidente e generalizaram o uso dos moinhos de vento. Com isso, a agricultura na Península Ibérica se beneficiou bastante. Ficaram célebres os grandes pomares que os mouros plantaram em toda a região. Eles cultivaram plantas, hortaliças e árvores que até hoje nós usamos bastante: laranjeira, limoeiro, amendoeira, figueira, meloeiro e, é claro, a oliveira, que nos dá a azeitona e o azeite. Não, eu adoro azeite de oliva. Os espanhóis e os portugueses também. O azeite é fundamental na culinária daqueles dois países. É um gosto que nós aqui no Brasil adquirimos também, né? Isso para não falar dos outros países, como a Itália, por exemplo, que nos influenciou um bocado. Ou seja, a influência dos mouros na nossa cultura é muito profunda e tem várias ramificações. Mas ao mesmo tempo a convivência entre mouros e cristãos, apesar de todas essas influências, era um tanto conturbada, né? Isso também é verdade. Esses mouros, comandados em boa parte por alguns árabes e alguns persas, que também haviam se convertido ao islamismo, entram na Península Ibérica em 711, atravessam o Estreito de Gibraltar, muito em função de um pedido que tinha sido feito por uma parte dos guerreiros visigodos que estavam descontentes com o rei. A presença moura, entretanto, era vista como invasora pelos povos cristãos da Península Ibérica. No século XI, começou a ocorrer uma resistência ao norte e surgiram reinos cristãos que iniciaram uma guerra contra aqueles aos quais chamavam de invasores infiéis. A guerra contra os mouros era conhecida como Reconquista e tomou ares de uma verdadeira cruzada contra os chamados infiéis. A formação dos reinos de Portugal e da Espanha teve esta característica de luta político-religiosa contra os governantes estrangeiros, que além disso eram adversários na fé. E foi aí, neste momento, entre fins do século XIV e século XV, que Portugal viveu aquele grande momento de expansão marítima comercial.